Eu estou como diretora de comunicação do IJUSP, já na segunda gestão, e desde a pandemia a gente tem produzido as lives, né? O IJUSP é o Instituto Jungiano de São Paulo, somos ligados à JB, a Associação Jungiana do Brasil, e a IAAP, que é a International Association Analytical for Psychology, que é o Instituto de Zurique. Somos 9 institutos no Brasil, agora tendo essa possibilidade de nos frequentarmos mais, né? Porque antes a gente só encontrava nossos colegas nos congressos e agora os 9 institutos conseguem estar mais interligados. O IJUSP, ele tem como core, né, como função principal, a formação de analistas junguianos. A nossa formação é de 4 anos, e além de cursos, no momento nós estamos dando um curso que se chama Escutando Dissidências, um curso bem bacana. Se vocês quiserem mais informação, entram lá no nosso site, e procuramos sempre trazer novidades. O Instituto também é um instituto de pesquisa e educação, então os cursos fazem parte da nossa estrutura também, né? Muito bom. Então, quem quiser saber mais sobre o IJUSP, ijusp.org.br, tá? Hoje, a nossa live, que nem imaginava, né, Rubens, quando a gente resolveu a nossa live, a gente não imaginava o que o Dan queria causar na nossa comunidade, né? A gente já estava a fim de falar do assunto, né? A questão do revisionismo histórico e a psicologia analítica. E quem vai falar hoje para a gente é o Jorge Antônio, que é professor, coanalista junguiano, membro da JB pelo IJBSB, que é o Instituto de Brasília. O Jorge é psicólogo, fundador e presidente do Instituto Olhos da Alma Sã. E também o Rubens Bragarnich, que é psicólogo clínico, analista do IJUSP, da JB, da IAAP e do IAJS, que é o International Analytical Journal Studies. Rubens, é isso? For Jungian Studies. Jungian Studies. Então, eles foram convidados para conversar com a gente sobre os temas espinhosos os quais Jung é acusado, né? Antissemitismo, questões preconceituosas com os negros, os povos originários, a sua atitude colonialista inconsciente e o seu olhar refratário à abordagem sociohistórica sobre fenômenos políticos e sociais. Eu acho que é uma questão extensamente debatida, mas não exaustivamente debatida, porque as dúvidas em relação à biografia do Jung sempre aparecem. Então, eu acho que a todo tempo é bom revisitar um pouco a sua obra e da forma mais imparcial possível, né? Porque somos, com toda a razão, corporativistas, porque pertencemos a um movimento, pertencemos a um universo, mas às vezes é bom, como processo de individuação, não negar a realidade, né? Então, vamos lá, dou a palavra para o Rubens, que vai iniciar, depois o Jorge, e daí a gente abre para as perguntas. As perguntas, elas são colocadas no chat e eu passo as perguntas para os nossos debatedores, tá bom? Eu vou lendo. Peço, por gentileza,
que só coloquem as perguntas quando eles acabarem, tá? Porque senão vai entrando, eu vou perdendo a quem chegou primeiro. Então, quando eles acabarem, vocês começam a colocar as perguntas no chat, tá? É um prazer ter vocês aqui, muito obrigada, e espero que gostem. Eu tenho certeza que vão gostar, porque os dois são muito, muito bons. Vamos lá? Então, meus queridos e queridas, queria saudar todos vocês, agradecer antecipadamente, né, a presença de todos e todas, aos amigos, carinhas conhecidas, aos novos amigos que vão aparecer. E eu e o Jorge vamos estar aqui, nesse momento, dentro dessa casa, que é a minha casa, né, que é o JUSP, onde eu fiz a minha formação, e dentro da minha casa maior, que é a JB, para trazer para vocês, e muito orgulhoso do convite, viu, Paty e a diretoria do JUSP, de trazer essa discussão para dentro, de novo, eu depois eu explico por que de novo para dentro dos muros da associação, tá? Mas agora, também conversando com quem é de dentro dos muros da associação e quem está fora dos muros da associação, nessa grande família, que é a família junguiana. Então, é uma grande satisfação ter surgido esse convite num momento tão assim, incandescente, em função dos últimos acontecimentos que foram deflagrados, na verdade, eu até anotei aqui, agora em começo de abril, quando um colega nosso, psicanalista, Christian Dunker, fez uma live de uma maneira muito descuidada, surpreendentemente descuidada, e trazendo insinuações muito complicadas para o Jung. Para o Jung, não, para a comunidade junguiana, porque o Jung está bem obrigado. A questão é nossa agora, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um PowerPoint, mas, olha, é mais para mim. Vocês vão dando uma espiada também, mas é mais para mim, porque para eu não me perder. Vocês estão enxergando aí? Sim? Ok, muito bem. Bom, o nome, o revisionismo histórico e a psicologia, a questão do revisionismo histórico, a gente colocou esse nome por quê? Porque já houve uma live chamada O Revisionismo Histórico e a Psicologia Analítica, que justamente ocorreu no dia 17 de março, né? em que fizemos um grupo muito interessante lá a partir do Instituto Olhos da Alma Sã, isto, portanto, antes do Dunker ter feito o que fez, e intuitivamente o Jorge captou bem, chamou o Chang, chamou o Boechat, a Irene Gaeta, que também é de São Paulo, eu, o Leonardo, que é de lá de Goiânia, né, Jorge? E foi maravilhoso, e está no site aí do JUSP ou no YouTube, tá? Do canal do JUSP. Então, a partir de lá, aconteceu uma série de desdobramentos e chegamos até aqui. Bom, só para a gente alinhar um pouquinho a ideia do que é um revisionismo. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho para a gente só calibrar a nossa linguagem, né? O revisionismo é um esforço com a intenção de fornecer, quer dizer, hoje nosso esforço no sentido de fornecer uma overview, ou seja, uma visão ampliada do que envolve a questão do revisionismo com Jung, sem que caímos na tentação de um conhecimento completo das questões e sem cairmos no reducionismo também. E a primeira questão é o que é o revisionismo histórico. Bom, olha, temos, assim, vamos dizer, ingenuamente falando, é o estudo e a interpretação da história. A palavra revisionismo vem do latim, revidere, que é enxergar novamente, refere-se à reinterpretação de fatos históricos à luz de novos dados ou novas análises mais precisas, né? Esses movimentos revisionistas, eles buscam criticamente reescrever
e editar períodos históricos específicos, muitas vezes com os olhos do presente. O problema que a gente encontra é que há um uso político ideológico, ou seja, com outros interesses, muito mais isso do que a busca, digamos, de uma certa verdade, ou correções, ou alterações, elucidações relevantes, significativas de fenômenos históricos. Então, essa é a ideia do revisionismo, né? Bom, aí nós, como junguianos, evocamos, né, aonde que a questão da história nos aparece, né? No campo da memória e do imaginário, tanto coletivo individual, né? Nós temos uma base arquetípica de busca ou visitações ao passado. Então, isso dá origem, né, às tradições, mitologias, lendas, folclore, a nossa ancestralidade, etc. Mas qual a ideia, né, que fica? Eu queria ver a carinha de vocês. Qual que é a ideia que fica? A ideia que fica quer dizer, em tese, é tentar explicar, entender e compreender o que realmente acontece. Veja, na ciência, as revisões científicas são muito comuns, faz parte do método, faz parte das mudanças de paradigma. Então, na ciência, eu não estou falando da ciência dura, eu estou falando de uma ciência ampliada, é natural que hajam revisões, e mesmo assim já surgem seus problemas. Mas é diferente do revisionismo. Eu acho que o revisionismo ele tem uma contaminação ideológica, política, religiosa, enfim, tem outros interesses nisso. Por exemplo, uma coisa positiva, aí a gente poderia citar, acho que é menos coisas positivas e muito mais coisas negativas, né, Jorge? O aspecto positivo, por exemplo, foi a questão da Comissão da Verdade. Quer dizer, quando foi a duras penas estabelecida a Comissão da Verdade, se procurou reescrever, reencontrar o que tinha ocorrido dentro da ditadura militar, tá certo? Através de fartamente documentado, etc., quebrando uma ideia que é a ideia não só de um revisionismo, mas de um negacionismo histórico que não teve tortura, que não teve nada. Eu fui consultar um pouco, sabe, Patrícia, e amigos e amigas, eu fui consultar um pouco, a ideia de revisionismo ela começa a se delinear em função de negacionismo do Holocausto. Para vocês verem que a origem do revisionismo ela não é das mais nobres, né? Começou a haver movimento já nos anos 60, depois já dos anos 50, 60 e 70, de se repensar, de se rever a questão do Holocausto, muita gente negando o Holocausto. Então, o aspecto negativo é isso, se produz narrativas, né? Narrativas que podem ser muito nefastas, porque edita, né? Edita a história, e é muito perigoso isso daqui, porque isso retroinfluencia as novas gerações e o imaginário. Nós somos psicólogos ou psicoafins, né? Mexe muito com o imaginário coletivo, mexe muito com os nossos sentimentos, os sentimentos de muita gente que sofreu, né, nesses grandes, que é a parte boa do revisionismo, é resgatar esses fenômenos, essas atrocidades, que normalmente estão sob censura nas devidas épocas. Bom, essa é a parte boa, mas, evidentemente, a parte ruim é essa, né? Que normalmente tem outras finalidades, né? Veja, então, essa é a ideia do revisionismo. O que acontece com o nosso tema, fechando mais o nosso tema, né? A questão do revisionismo histórico na psicologia analítica e centrada em cima de Carl Gustav Jung. No homem, Carl Gustav Jung, na pessoa, não no mito, mas no homem. E vocês poderiam dizer, mas teria, nós poderíamos estar, já existem muitas, como é que a gente poderia dizer? Existem muitas controvérsias a respeito do próprio Hillman, tá? Então, entendam que ficou melhor assim, que são alvos, né? E são alvos de ataques
os registros biográficos ou autobiográficos, gravações de entrevistas da vida, atitudes, comportamentos do Jung. E aí geram narrativas, versões e formação de opiniões sobre muitos temas. Quais são as áreas? A Patrícia já antecipou, né? Uma das questões, que, aliás, é que ela foi reativada, constelada a partir do ocorrido com o Duncan, mesmo antes, porque todas as gerações de junguianos padecem desse reencontro com a história do Jung, a questão do antissemitismo de Jung. A questão do racismo, um pouco mais tardio, já nos anos 50 para cá. Esse neocolonialismo, esse etnocentrismo europeu, que permeia muito da psicologia analítica, né? Nós temos duas grandes vertentes da psicologia analítica, vocês sabem, a vertente europeia, muito forte, diretamente de Zurique, né? Que espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos, e uma psicologia analítica que nasce do Rio de Janeiro, com a doutora Anísia da Silveira, que, aliás, esteve lá com Jung em 1957. Quer dizer, a psicologia analítica, na vertente tanto da doutora Anísia da Silveira quanto no Petô Sándor, que nós pudemos conhecer, que esteve aqui em São Paulo, né, trabalhando e trazendo um tipo de atitude, o Leon Bonaventure também, né, um tipo de atitude menos elitista. Por quê? Porque o Sándor saiu da guerra, né, o Leon tinha toda uma história muito pessoal dele, e a doutora Anísia, acho que todos conhecem, dispensa apresentação. Então, aí, nós temos uma psicologia analítica mais brasileira, mais sul-americana, menos europeia. Então, esses são os temas de ataques ao Jung. O antissemitismo, na verdade, é um período de 33, 34 até 36. 36 ele já estava mudando. A questão do racismo, vocês depois poderão discutir essa questão. O neocolonialismo, o etnocentrismo do Jung, a questão sociopolítica, quer dizer, essa coisa muito essencialista da psicologia analítica e essa coisa que a Patrícia chamou de coisa refratária. Ele foi muito refratário, talvez por ele ter vivido 2 guerras, também foi muito refratário a questões políticas e sociais. Outra questão que já foi várias vezes abordada, hoje parece ter se transformado até numa área de não ataque, porque todos nós entendemos o que o Jung passou de 1912 a 1916, mas a questão do estado mental dele na época, que ele teve um surto psicótico, também foi alvo de muitos ataques de amigos, principalmente da psicanálise e de outras orientações, dizendo, depois eu vou comentar isso aí. E pasmem os senhores e senhoras, senhoritas, todas, a vida amorosa do Jung. Sim, a vida amorosa do Jung, ela foi sendo, digamos assim, observada e criticada ao longo exato, Wilson, ao longo das décadas. E agora o Jung se tornou pós-moderno, porque o Jung já está no poliamor. Mas nos anos 50, 60, final dos anos 90, a questão da vida amorosa, se ele tinha outras namoradas, aquela coisa toda, isso foi alvo, Santina, foi alvo realmente de ataques moralistas ou de choques muito grandes dos nossos queridos amigos e irmãos junguianos. Eu vou abraçar aqui o quê? A tese que eu vi no livro do Thomas Kirsch. Thomas Kirsch faleceu recentemente, é filho do James Kirsch. Eles são judeus que migraram para os Estados Unidos, primeiro para a Palestina e depois para os Estados Unidos. O Thomas também conviveu um pouco com Jung, acho que o pai, na verdade, o James, né? E ele comenta muito que a questão que cada geração de junguianos parece que vai ter que se defrontar com essa questão. E esse tempo que eu tenho de trabalho e poder observar as gerações, esse processo geracional de novas levas de junguianos, é muito legal, porque a gente observa isso que acontece. Bom, vocês vão dizer,
primeiro eu preciso observar que existe um vínculo entre sempre o autor e a vida. O próprio Jung sempre tentou mostrar que nas camadas do inconsciente coletivo é de onde sai muito material para a literatura, para as artes, para uma série de coisas, e que a vida e a vida do autor e a obra, né? Autor e a vida do autor, na verdade, eu escrevi errado aqui, né? Eu escrevi a obra, né? A questão da obra, desculpe. A questão da obra, bom, depois eu volto lá. Que haveria uma questão importante, que é a questão da obra, que não precisaríamos vincular a obra com o autor. Portanto, não importaria para nós muito digamos assim, da vida do Jung com relação à obra dele. Mas nós, junguianos, sofremos de uma projeção contínua em cima do Jung, quer como mestre, quer como um pai, quer como um daimon, quer como um sábio, quer como aquele que fez da vida dele a vida dele é fruto de um processo de individuação. E como todos buscamos isso, acho que há naturalmente um vínculo muito afetivo dentro de cada um de nós e de toda a comunidade indiana, seja institucional ou não institucional. Então, a despeito da gente tentar desvincular vida e obra, não tem como desvincular. É muito comum nos cursos de formação, nos cursos de psicoterapia, de psicologia analítica, a pessoa tem uma disciplina chamada Vida e Obra do Jung, porque a vida e a obra dele, até por questão da sincronicidade, o processo de individuação, de certa maneira, elas estão muito integradas. Então, essa é uma questão por isso, o Jung fica vulnerável. É diferente de um autor técnico. O Jung fez da vida dele uma vida psicológica, uma vida da individuação. Nós voltamos ao passado dentro de uma abordagem, então, predominantemente causalista. Em busca de compreender o fenômeno, nós precisamos compreender, entretanto, o fenômeno do revisionismo e dos alvos do revisionismo a partir de uma visão finalista, para elaborar a sombra do próprio Jung, que é muito difícil e muito espinhoso, como disse a Patrícia para nós. Então, a comunidade junguiana, como um todo, em todas as gerações, parece que ela necessita de contínuo trabalho de assimilação dos aspectos sombrios dele, das devidas vinculações com as teorias dos junguianos e pós-junguianos. Ok? Bom, olha, essa questão do antissemitismo, portanto, é um dos alvos que frequentemente retornam para ser elaborados. Claro que a gente não precisa de um tipo de informação descuidada, mal intencionada do Dunker, né? De fato, há uma questão que volta constantemente, que são aquele início dos anos 30, na verdade 33 e 34, mas que em 1936 ela já está se dissolvendo, que o Jung ele já escreve sobre a evocação e a ativação do Wotan. Então, aí ele começa a mudar claramente a atitude dele. Nesse livro que vocês estão vendo, é daquela adorável Aniela Jaffe, né? Ela traz informações preciosas a respeito das conversas com Jung e dos bastidores da vida do Jung. Esse livro de Jungians, A Comparative and Historical Perspectives, do Thomas Kirsch, vocês poderão encontrar muito material sobre esta questão específica da questão do antissemitismo, né? E aqui tem, né, ele coloca sucessivas gerações de analistas e analisando os junguianos, ele tem que lutar sempre com a questão dessa relação complexa do Jung com a Alemanha, com o nazismo e com os judeus.
muitos judeus e não judeus, analistas não judeus, têm se perguntado se essa gravitação do Jung ele traria, digamos assim, um antissemitismo latente, né? Para analistas judeus, tem sido uma maneira de assimilar ou renunciar às suas origens judaicas, ou é um caminho deles poderem se aprofundar na sua própria identidade judaica. Então, eu tenho ouvido questionamento que tem surgido também de não-judeus também. As relações realmente com o nazismo lá no início, depois da separação com Freud, seu relacionamento com os judeus, tem gerado muita perplexidade e perturbação nas questões dos judeus, tanto dos judeus como dos não-judeus. O fato de, no passado, ter passado as 2 primeiras décadas, tem feito tem ajudado a separar, ou melhor, né, a achar um caminho que divide junguianos e outras escolas. As gerações mais antigas, elas defendiam o Jung. Já no ano 2000, que ele escreve isso aqui, não. Aqui está na página 244, 45. O que eu estou querendo dizer? Querendo dizer o seguinte, ele está informando para a gente, e é uma informação de 20 anos, né, atrás, de que isso já causava uma certa perplexidade. E se vocês analisarem com uma certa isenção, vocês vão ver que realmente ele tomou algumas atitudes, ele não sabia o que estava acontecendo, né? É a tal da falibilidade, né? Ele viu ali uma coisa importante acontecendo, que batia muito com as ideias de psicologia coletiva, de um inconsciente coletivo, e ele mais ou menos achou interessante. Mas a gente sabe que nas camadas profundas do Jung tem outras questões. E uma das questões que são levantadas é por esse autor aqui, Sanford Drop. Esse autor é de 2009. Este é um analista junguiano americano e judeu. Neste livro, o Sanford Drop, ele vai analisar muitas coisas, inclusive o imbróglio que envolvia o que o Thomas Kirsch estava falando, que é o que nós estamos enfrentando quase todas as gerações, que é a questão da complexidade, a complexidade das relações, porque envolve a questão judaica, a questão da cabala, a questão da relação com Freud, comentários escritos do Jung, fenômenos, como é que a gente chamaria, institucionais, que realmente complicaram muito. Então, esse é um livro que trata, na verdade, do que nós chamaríamos, a partir dos anos 2000, numa abordagem mais sócio-histórica, de complexo cultural. Na verdade, o Jung tinha um complexo judaico, que era muito comum naquela época. Mas, em 2, 3 anos depois, ele já percebeu como era deletério tudo aquilo que estava acontecendo. Então, a ideia que a gente tem é que, de fato, não cabe a nós interpretarmos fora do setting, né? Nem o Jung é o nosso paciente, né? Não cabe a gente interpretar, mas a gente pode pensar que ele talvez tivesse envolvido, sem se perceber, num complexo cultural, que ali naquela região do Reno, aquela região germânica, era muito forte. A gente não pode subestimar, principalmente por subestimar aquilo que a gente não enxerga. E eu acho que ele só enxergou isso depois que ele teve um acidente. Então, deixa eu falar do acidente dele rapidamente, porque é apenas uma dica que o Drob ele coloca. Ele teve um acidente meio bobo. Não sei se vocês sabem, em 1944, ele foi caminhar e ele escorregou ali pela cidade mesmo. Ele escorregou e quebrou o pé. Ao quebrar o pé, o que aconteceu? Ele ficou ali estatelado, com dores, e o morador ali da frente disse, não, vamos chamar aqui uma ambulância e levar ele para o hospital. Isso foi em fevereiro de 44. 10 dias depois, ele tem embolia. Ele tem coágulos que saíram dessa região e que levaram ele a ter infarto. Bom, enfim, ele fica acamado, ou 4 ou 6 meses, e esse período a gente desconhece um pouco, mas foi muito doído,
né? A Ema lá na porta. Por que eu estou falando isso? Porque ele teve visões. E essas visões não foram do colete de ninguém. Essas visões estão no Memórias, Sonhos e Reflexões. Quando ele tem, vocês procurem ver as visões, ele tem várias visões, em vários períodos, mas nesse período ele tem visões que sugere para o Drobe, para a gente, como ele tinha um problema do misticismo judaico, ou seja, um pedaço do mundo judaico que estava realmente suprimido da vida dele. Quando ele sai desse estado e ele volta a trabalhar, ele está um período mais fecundo. O Jung tem um período mais fecundo da vida, da produção dele, que são todos os livros importantes de alquimia, função transcendente, sincronicidade, que são aqueles anos de 45 a 61. Depois desse acidente, e depois, eu não vou agora, futuramente a gente pode estudar isso aí, uma outra maneira da gente ver. Então, aí dá uma pista que ele tinha, assim, outra coisa, a partir dessa data, Jorge, ele começa a fazer registros mais frequentes de obras judaicas. Obras judaicas, inclusive, da Cabala. Ok? Bom, falaram mal da Roudinesco. A Roudinesco é uma palavra porque eu vi muitos junguianos reagindo com muita intensidade, né, Sandinho? E alguns reagiram com certa serenidade e outros com uma certa, assim, com uma reatividade muito grande, parece que estavam xingando o seu pai, enfim, foi uma coisa quase, mexeu muito com as emoções, com o imaginário, com as emoções de gerações novas de junguianos. Gerações que eu acho até que não, alguns nem sabiam de que se estava se tratando. Foram tomar conhecimento nesse movimento que aconteceu agora. E a Roudinesco não é verdade. A Roudinesco escreveu um livro muito elegante. Deixa eu só comentar aqui qual que é o livro, porque ele é muito legal. Deixa eu ver se está aqui. Roudinesco, Em Defesa da Psicanálise, o capítulo 6, o Jung do Arquétipo ao Nazismo, em que ela cita maravilhosamente alguns autores junguianos que também estavam estudando essa questão. Então, a Roudinesco não é assim alguém que ataca a gente, né? Eu preciso falar só um pouquinho dessa Associação Médica Geral de Psicoterapia, porque o Jung, em 1930, foi eleito Crétio. Isso era uma associação que foi fundada em 1926, alguma coisa assim. Esse é um dos problemas, pessoal. Acontece que ele era vice-presidente, o Kretschmer, muitos de vocês conhecem, o Kretschmer foi eleito presidente e ele foi eleito vice-presidente, ou ele foi levado a essa condição de vice-presidente. Em 1933, em função da erupção do que é onde o nazismo se estruturou na Alemanha, o Kretschmer não era judeu, mas o Kretschmer e muitos outros autores judeus não quiseram participar de congressos que estavam ligados à Associação Médica Geral de Psicoterapia, que tinha todo um viés alemão. O Jung assumiu, em 1933, ele falou o seguinte: eu só assumo se isso se tornar algo internacional. Então, essa associação ela passa a ser internacional. Entretanto, e ele realmente ficou de 1930 a 33, são 3 anos, e ele depois ficou de 34 a 36, uma segunda gestão. O problema é que tinha uma coisa chamada Zentralblatt. Zentralblatt era assim, o cadernos junguianos da associação, era a revista junguiana, ou seja, era o periódico da associação. E tinha um editor junto, ele era o presidente, o editor chamava, sabe como? Matthias Göring. O Göring é primo do Hermann Göring, que vocês sabem o que é do top lá dos nazistas. Então, esse Matthias, ele começa a nazificar. O que Jung fez? Olha, então fique dentro da Alemanha, no grupo alemão, nós temos o grupo suíço, temos o grupo, começou a separar por áreas para dizer o seguinte: olha, eu não posso deixar
a psicologia analítica ia desaparecer nesse período, a psicologia, a psicoterapia, melhor dizendo, desaparecer, eu tenho que mantê-la. E ele tinha que compartilhar essas editorias com o Goering. Acontece que teve uma adesão do Goering para fazer um alinhamento dos objetivos dessa organização com aquelas ideias básicas nazistas do Hitler. E ele tinha dito para o Goering assim, você não publica isso no geral. Se você quiser, você publica isso dentro da Alemanha. Problema de vocês. E o que aconteceu? Nessa revista, Zentralblatt, foi publicado para fora. Então, é como se Jung tivesse também tido descuido ele foi descuidado no sentido que ele não pôde cuidar bem desta parte. Então, isto o afastou cada vez mais. Em 1936, ele mal se falavam. Esse Matthias Goering, ele nazificou um pedaço alemão e ele tentou preservar isso aí. Esta participação, então, não é só nos escritos do Jung, nessa aproximação com esse inconsciente judaico, com o inconsciente alemão, nazista e tal. É também essa participação institucional. Nos anos 90, né, Jorge? Já à medida que o feminismo, que a civilização se acelera, começam a aparecer novas críticas do Jung, ao Jung, especialmente ao racismo do Jung. Veja, no Memórias, Ações e Reflexões, muita gente até hoje combate Jung. Isso é uma conversa dos anos, digamos, 80, 90 para cá. E fazem comentários pesados. Se vocês verem, inclusive no capítulo 20, que chama-se Viagens no Memórias, Ações e Reflexões, que é uma espécie de biografia, meio autobiografia, meio biografia, vocês vão ver lá no capítulo 20 que ele faz alguns comentários, como diria o Boechat, umas derrapadas, né? Mas ele era um homem típico da época. Bom, por que eu estou comentando também a questão do racismo? Você já deve ter ouvido falar do Frantz Fanon. O Frantz Fanon é um psiquiatra que falava francês nas Antilhas, e ele foi trabalhar na França. E ele escreveu o Preto Não, ele escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas, em 1952. E nós, visitando essa obra, no seu capítulo 6, chamado O Preto e a Psicopatologia, vocês poderão encontrar comentários sobre os pioneiros, sobre Freud, sobre o Adler e sobre o Jung também. Então, o Fanon, ele fala, acho que Jung acho que não entendeu direito, sabe como que é? Acho que não está bem legal, essas teorias não contemplam, ele não tem essa vivência, né, para fazer uma aproximação de um inconsciente do branco ocidental, justamente coincidiria com a psicologia originária do mundo preto. Então, temos problema sim, temos derrapada sim. Vocês vão dizer, mas isso é 52, 80. Não, eu queria mostrar aqui para vocês 2 livros da doutora Fanny Broster. A doutora Fanny Broster é uma junguiana americana, que é uma das baluartes do tratamento da questão racial. E ela não é, em nenhum momento, descortês com o Jung, mas ela comenta com delicadeza, nesses 2 livros, né, African Americans in Jungian Psychology e The Racial Complex. Ela dá um tratamento, a Jungian Perspective on Culture and Race. Então, vocês podem encontrar na doutora Fanny Broster, que, aliás, tem feito muitas lives, assim, é uma pessoa bem bacana. Este também é um autor muito interessante, desculpem, está muito ruim, eu nem achei que eu ia mostrar isso para vocês, mais um guia para mim, mas nós temos um autor chamado Michael Vanoy Adams. Esse autor americano também, ele escreveu um livro chamado de Multicultural Imagination, Raça, Cor e Inconsciente. Aí, ele nada de braçada, isso em 1997, 98, tudo na virada, né? Ele nada de braçada, que ele propõe um inconsciente estereotípico. Esse aqui também é o Kimball, não é o Singer.
O Singer já teve, acho que até no IJUSP. É o Kimball. É o Kimball, que é um dos parceiros, são dois parceiros que começaram, na verdade, ele conceituou, né? Mas depois eles fizeram um excelente trabalho de complexo cultural. Então, a gente deve a ele é um analista americano lá de Los Angeles. Bom, aí nós temos pequenas questões que eu gostaria de levantar. Então, surgiu, em 1988, um texto de Farhad Dalal, que é Jungian Racist, sem o A, publicado no British Journal of Psychology. Então, em 1988, ele é um inglês, e ele faz comentários muito violentos. Então, vocês estão acompanhando? Isso aí vem nos anos 80, 90, o Fanon ninguém conhecia, a coisa vai se aproximando e nós vamos chegando. Jungian Racism, da Helen Morgan e Jane Johnson, em 2015. O Congresso Internacional da IAP, que foi em Kyoto, no Japão, em 2016. A SBPA e a JB se reuniram e fizeram um documento comum explicando para ser levado para o Congresso Internacional, aliás, que vai ter um este ano, agora vai ser em Buenos Aires, era um congresso de 2016, para explicar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil, especialmente no Brasil, a respeito da questão da racial, explicando como é que funciona o Brasil, etc. Né? A partir, então, desse fenômeno que eu participei, aí eu já participei, porque eu era o presidente da Comissão de Ética da JB, nós assinamos conjuntamente com a SBPA, houve uma solicitação da doutora Marielle Müller, que foi a presidente da IAPA, mas isso para quem quiser saber o que aconteceu dentro das associações. Nós pedimos a todos os institutos que elaborassem reuniões, etc., etc. Houve uma carta aberta de 2018, de um grupo seleto de junguianos do mundo todo, lá de Roma, falando sobre isso. Bom, aqui é a carta, é o pedaço do e-mail que nós mandamos em 2018 para todos os presidentes dos institutos. Essas são duas áreas. Outra área importante é a área sócio-histórica. É uma crítica muito veemente, uma visão essencialista do Jung, da psicologia analítica, em detrimento de uma visão que contemplasse mais as forças das variáveis socioculturais e psicossociais. Então, isso parece muito com o trabalho do Andrew Samuels. O Andrew Samuels é um analista importante, britânico, ele tem uma formação de serviço social, ele é um dos mestres dessa área mais política, e ele já vem trabalhando com isso desde 1990 e pouco, 95. Isso também combina com a nova geração dos neo-jungianos, dos anos 2000, que é uma elaboração do Stefano, um italiano, né? A formulação dos complexos culturais, do Singer do Campo, e também a noção de inconsciente estereotípico. Aqui, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, é a abordagem sócio-histórica, o pioneiro, o mestre, continua desde os anos 90 para cá. Esse é o Stefano Carpani, que também colabora nessa abordagem. Sobre o estado mental de Jung, era outra área que poderá voltar a termos novos ataques. Não, mas Jung foi psicótico. Não, mas ele teve uma doença criativa. Mas o Jung estruturou um inconsciente demoníaco, cheio de personagens, com livro vermelho e com os livros negros, tudo isso ficou. Jung era meio mágico, Jung era um indivíduo diferente, então também é alvo de revisões. Então, não se espantem se isso não voltar a acontecer. Questões do neocolonialismo, que eu acho que ele é completo, como a maioria de nós, a gente não tem muita noção da influência disso. E eu vou parando por aqui, deixa eu só parar por aqui, que depois vem como é que a gente diria? Ok. Então, com isso, eu quis dizer o seguinte, nós temos uma ideia do que é revisionismo histórico, de como ele tem enveredado por vários flancos para atacar a psicologia analítica. Todo mundo se lembra do Noll, a demonologia, o Jungeriano. Bom, isso aí eu nem citei, e nem é o momento de citar. Né? Mas o que eu estou dizendo é assim, eu acho que são muitos dos flancos, passa pela vida pessoal dele,
passa pelas atitudes que ele teve naqueles anos 30 e pouquinho, gente, 33, 34. Aí a nossa, para encerrar minha parte, eu gostaria de dizer assim, quais são as nossas defesas? A nossa defesa é assim: não é assim também, vai. 2, né, deixa para lá, tem tanta coisa legal, né? 3, não quero mais falar sobre isso, acho que é uma coisa desagradável, eu acho que isso, inclusive, é um ataque ao nosso grande mestre, né? Então, as defesas, mas isso ele escreveu, eu ouvi isso aqui, ó. Não, ó, é o seguinte, isso são alguns escritos, mas, na verdade, ele não pensava assim. Então, tem havido, por parte de nós junguianos, uma dificuldade, porque é uma dificuldade que nós temos todos, sejamos analistas ou terapeutas judeus ou não, uma grande dificuldade em assimilar essas vivências que são tão difíceis para todos nós, né? Você conversa com um terapeuta preto, né? Você conversa com um analista, um terapeuta judeu, com um árabe, com alguém de procedência indígena, né? Ficam constrangidos. Na Europa, eles diziam o seguinte: ninguém faz psicologia analítica pela linha teórica, porque ela expurga as minorias, ela fala do homem branco. Essa era a tese na IAP a respeito do Brasil e da América do Sul. Por isso, nós escrevemos, e não é bem assim, ou é um pouco assim. A questão do elitismo, que o Jorge já antecipou, são questões todas que nos faz olhar. Agora, olhar e sentir e trabalhar dentro de nós. Só para encerrar, eu vou dizer o seguinte: houve sim, tem gente que é muito experiente nisso, tem gente que já está elaborando isso, acho que a nossa comunidade está elaborando isso. Agora, recentemente, até uma das pessoas que conduziu muito bem é a Santina, quer dizer, reuniu a nossa comunidade, sim, está disponível, sim. A nossa comunidade junguiana, que ela vai além das nossas instituições, né? E que todos, e aí houve um conjunto de reações: não é possível, é fake news, onde já se viu, isso é ataque baixo, e começaram a atacar quem nos ataca. Então, a nossa atitude paranoica é a seguinte: o que esses caras estão ganhando com isso? Por que eles não olham, os psicanalistas olham para eles mesmos, sabe? Então, começa, esse cara está ganhando like, esse cara está ganhando prestígio, quando, na verdade, eu acho que foi muito ruim, mas acho que a gente está mais unido. Eu tenho visto o seguinte: univos, parece assim, né, Patrícia? Univos junguianos, univos. Então, nós estamos, desta vez, talvez até pela essa facilidade que tem havido dessa integração online, nós estamos muito unidos. Mas eu não vou, e vamos continuar as nossas pelejas, mas eu compreendo que é possível que vá chegar também novos tempos, talvez daqui a 5, daqui a 10 anos, que, por ser uma coisa muito profunda, as pessoas vão ter que olhar para isso, uma hora vão ter que olhar para isso, e trabalhar isso tanto coletivamente como individualmente. Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, é uma coisa grande, que tem algumas explicações, outras fatalidades, né? Eu acho que algumas dificuldades, eu acho que a gente é muito exigente, né? com o Jung também, e como a imagem do Jung dentro de cada um de nós parece ter sido lesionada, a ponto de a gente começar também a espernear, a gritar, a ficar bravo, atacar o Dunker. E é verdade, porque alguns psicanalistas, Rebeca, eles mandaram para o Dunker a seguinte história: por que você não fala do Ernest Jones? Por que você não fala de nós também? Você vai falar do Jung, né? Realmente foi horrível o que ele fez. Aí teve uma segunda live em que ele tentou costurar melhor algumas desculpas. Mas eu creio, e aí eu sei que estou ao lado do Kirsch e de outros autores, eu acho que essa coisa ainda voltará. E voltará, vai nos visitar, nós vamos reagir, porque fica constelado, veja, nós somos psicólogos e afins.
fica constelado dentro da gente. Como assim? Só para encerrar, última palavra. Estou sentado à mesa, quando eu ainda estava fazendo faculdade, meu pai vira para mim e diz assim, esse Jung aí não era nazista, não, filho? O que você está fazendo aí? Vocês imaginam isso lá atrás, quando eu já estava começando a enveredar por esse caminho. Então, eu acho que vem novas gerações. E isso faz parte da elaboração. E aí o Summers tem razão. Não dele, de nós. De nós, comunidade, de nós, junguianos, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Quis falar também institucionalmente para vocês que estão junto conosco e que não participam da parte interna, para dizer que, olha, isso já tem sido levado. Hoje tem uma área na IAP, né, Patrícia, em que é a área voltada para fenômenos de coletivos, novidades, enfim, minorias, tem regras com populações indígenas, autóctones, com racismo. Hoje isso é muito cuidado. Então, vocês que estão também se dando conta do que acontece, dentro da JB, isso já faz anos, pelo menos uns 10 anos, que a gente vai e vem. Pedimos relatório, todo mundo se defende, né? Todo mundo coloca ali que discutiu profundamente, ninguém discutiu direito, todos nós superficializamos e nos defendemos, porque é profundamente desagradável. Agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso querido amigo Jorge. Me perdoe se eu me estendi, Jorge. Professor, que é isso? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, Jorge. Ok, eu peço essa licença. Para quem não me conhece, sou Jorge Antônio Monteiro de Lima, também sou deficiente visual, e por isso que eu estou perguntando. Tá? É prazer estar aqui, agradeço a Patrícia, agradecer o pessoal do IJUSP, agradeço ao professor Rubens pelo convite. Né? Eu, quando criei a outra live, falando de revisionismo histórico, eu tinha visto aquele documento assinado pelo Andreu Samuels, pela Denise Ramos, falando de racismo. Eu pus a mão na cabeça, desculpa a expressão, gente, mas eu falei, vai dar ruim. Vai dar ruim porque eu estou vendo que a gente está num cenário, faz parte do espírito do nosso tempo, um certo olavismo, né? Eu batizo de olavismo, que é uma condição de um estudo muito raso das coisas, generalismo intenso, né? E esse é um fenômeno que não infelizmente, está dentro da área acadêmica. Quando eu vejo um professor da USP prestando um papelão como esse, sabe, de simplesmente pegar não a fonte, né? Existe uma regra da comunicação, para quem é jornalista, para quem é envolvido, cheque a fonte, cheque os dados, verifica se o que você vai postar ou você vai criar bate com a realidade. Nós não estamos numa era de fake news à toa. Nós não estamos aí tendo problemas gravíssimos na política, na religião, na vida social à toa. Isso é do espírito do nosso tempo. E para piorar a situação, né, o nosso colega psicanalista, ele faz parte de uma geração que não é agora que ela está aí, não. Ela vem da época do Edmundo, o grande Edmundo, jogador de futebol, né, o nosso Ronaldo Fenômeno, marketing de escândalo. Não basta ir na festa, eu tenho que causar, eu preciso chocar, porque chocar gera likes, gera visibilidade, em especial se eu não tiver conteúdo para apresentar, para sustentar meus títulos e as coisas que eu tenho para oferecer ao mundo, né? Eu coordeno 2 pós-graduações, fiz mestrado em antropologia e eu fico horrorizado de ver colegas que podia ter uma carreira brilhante, até com uma certa crítica, porque não, acho que a ciência é feita de crítica. Ciência sem crítica, ela não existe. Tá? Eu também sou músico, e eu falo pior ainda na arte, né? Eu convivi com o Djavan, com outros cantores, já. Eu ri demais quando eu estava com Carlos Bala, meu finado amigo Arthur Maia, um grande contrabaixista,
E o Djavan pondo a mão na cabeça, acho que eu fiz alguma coisa de errado com esse álbum novo. Aí eu lembro do Carlos Bola perguntando para ele, o que foi? Ah, tá tendo pouca crítica no jornal. No meio artístico, a crítica é comum. Né? Se você não tocou tal música, se você não foi com a roupa que o... Tanto é que tem uma gíria que a gente utiliza nesse meio artístico, que a pior coisa que tem para o artista é o tal do fã. Porque você quer mudar o estilo de um disco para o outro, o fã não aceita. Existe uma rigidez, uma coisa muito arcaica que nós estamos vivendo isso com muita força, a cisão arquetípica. E nós temos o risco, inclusive enquanto comunidade junguiana, de cair nisso. De trazer o Jung para uma idolatria. E eu gosto muito do que eu vejo, até o Chandazani falando, né, ele fala muito bem disso, né? Jung, a história da psicologia moderna, a gente transformou, né, Freud em divindade, Jung em divindade, né? Cada abordagem faz isso com os seus autores, e a gente lida muito mal com a crítica, que é inevitável, as pessoas vão querer ver os defeitos, encontrar. Na história da psicanálise, se a gente for levar isso a ferro e fogo, não sobra um. Reich era ultra encrenqueiro. Né? Tem que sair fugido de tudo quanto é canto e acabar preso nos Estados Unidos. Melanie Klein suicida, Freud envolvido com cocaína, Jung com tudo isso que a gente está discutindo. Sobra quem, gente? Nós estamos discutindo santidade ou ciência. Aliás, se a gente for discutir santidade, os santos mais divertidos de todos, Santo Agostinho, frequentador de prostíbulo, bêbado, ébrio, e uma sumidade. Deus não gosta de gente muito certa, né? Isso eu tenho essa convicção, analisando a história dos santos, das vidas das pessoas, gente certa não vai para o céu. Santa Teresa d'Ávila era cortesã. A nossa abordagem está em efervescência, cada vez mais ela vem crescendo. No Brasil, nós temos 14.297 dissertações de mestrado e doutorado. Nós entramos dentro da área acadêmica. Temos hoje no Brasil em torno de 390 e, salvo erro, 398 analistas formados, mais 190 em formação. Jung foi absorvido agora por várias culturas religiosas. Está tendo uma efervescência de procura de religiosos para fazer cursos de Jung na Igreja Católica, no Espiritismo. As pessoas têm discutido a psicologia analítica como nunca. Entramos para o cinema agora, o pessoal está querendo muito conteúdo pela via do simbólico. E fora o que é uma abordagem eficaz, né, que dialoga com a saúde mental como ninguém. Nis da Silveira, um dos grandes tratados da doutora Eunice, foi fomentar a reforma psiquiátrica brasileira, humanizar os atendimentos em saúde. Nós carregamos esse legado. Agora, vocês querem carregar esse legado sem crítica, sem nariz torcido? Eu, particularmente, fico muito preocupado com essa ideia de nós construirmos igrejas para santos que não foram santos. E o problema todo é que nós lidamos muito mal, e eu falo até por mim, peço essa licença, com a crítica. Que ela vem distorcida, ela não pega a narrativa, ela não pega o fato, ela pega a suposição do fato. E aqui onde eu vejo um cara que podia ter um trabalho legal enterrando a sua carreira, dando uma de Olavo de Carvalho, aí vamos, né? Que Fernando Henrique, para ele, era comunista, e você fala, meu Deus do céu, como é que joga fora tudo isso e ainda se auto-intitula filósofo, né? Eu acho que todos nós que gostamos de psicologia analítica, a gente não pode se afastar da ciência, de olhar a questão. É muito bom ter essa paixão, ter o envolvimento, encaminhar todo o trabalho para o lado da nossa individuação, que é outra questão que a abordagem discute a exaustão.
Mas a gente tem que lidar o tempo todo, né? De escutar os nossos colegas psicanalistas falando que Jung era o profeta, que era polígamo, né? Que era isso, que era aquilo, que surtou, que, né? Oi, né? Se a gente for pegar a ciência pelo lado, eu acho muito complicado isso, né? Se você for fazer a avaliação, não do método, não da trajetória, não da abordagem, se você for caçar o defeito, não resta nada, porque nenhuma das abordagens é perfeita. Mas Lacan, quantos problemas a gente não vê, coisas horrorosas sendo ditas, de dar tapa na cara de paciente quando finaliza o processo. Oi, oi, para onde é que a gente vai? Isso não desmerece, não nos autoriza também a fazer guerra entre... Isso, nós somos muito amadores com relação a querer guerrear. Cansei de ver colegas nossos declarando guerra a Freud, declarando guerra contra Lacan, declarando guerra contra sabe lá Deus o quê. Querer fazer uma jihad, para quê? Acho que a gente não vai a lugar nenhum com isso. Isso é amadorismo, isso é paixão. A gente não faz ciência com paixão. Porque temos questões que são importantes, de diálogo, que o tempo todo precisam ser feitas. Eu, particularmente, eu preconizo muito o diálogo, eu acho que a ciência é feita de diálogo. E ninguém melhora um grande exemplo, eu apaixonei pela obra do Jung exatamente por isso. Toda a obra do Jung tem referência bibliográfica. Ele enumera citação por citação que ele faz, ele dá crédito, ele dialoga com os autores. Ele pontua suas críticas, ele se critica, ele se revê o tempo todo. Só que a gente tem que perceber que Jung é um homem do seu tempo. Ele estava preso num tempo histórico, gente. Toda a Europa foi antissemita. Eu sou descendente de portugueses, eu cansei de ver minha avó falando que tinha perseguição aos judeus, e que o judeu, para poder ficar em Portugal tranquilo, ou na Espanha, ele tinha que se converter ao catolicismo e mudar seu nome, batizar. Mas isso não é só na Europa, não. Aqui a gente faz isso com os nossos indígenas, obrigando o nosso indígena a converter para o cristianismo, a mudar de nome, a frequentar a igreja. Só que hoje em dia a gente tem um problema gravíssimo na nossa sociedade, que é o radicalismo, e o radicalismo, se nós não tomarmos muito cuidado, a gente também cai nele. De criar dentro da nossa casa uma igrejinha para o Jung, alguém que falar mal, a gente vai lá, pega o facão e corta o pescoço. E acho que não tem que ser por aí. Pelo contrário, acho que a gente tem que ser mais Djavan, sorrir da crítica, amar a crítica e fazer a autocrítica a partir disso. Agradecer ao senhor Dunker pela sua imbecilidade, para a gente não fazer igual. Tá? Com todo o perdão. Mas a principal questão que eu vejo, nós temos que conhecer mais a nossa área, a nossa diáspora. Eu juntei vários alunos, pedi para eles para ajudarem a gente a mapear todo o trabalho que nós fizemos em março. Me mostrou, até conversando, estava conversando com o Chang, com o professor Walter, o próprio professor Rubens, nós não conhecemos o tamanho da nossa diáspora, o tamanho da psicologia analítica hoje no Brasil. Nós fomos atrás do banco de dados, da CAPES, para chegar nesse número de 14.297 dissertações postadas, fora em andamento, de autores que estão dialogando com Jung. E eu vejo muito colega falando que não, Jung não entrou na universidade, não, a universidade não quer Jung. Oi! Entrou sim. Entrou sim. E está funcionando sim. E temos que cavar mais espaço, sim. E os alunos estão querendo discutir isso. Porque o aluno vai no centro espírita, ele pega uma obra, sei lá, de uma Joana de Ângeles falando de Jung.
Tá? E aí ele vem para a faculdade falando, pô, se no meu centro eu estou vendo isso, por que aqui na faculdade eu não estou vendo? E aí, às vezes, a gente fica até um pouco consternado e constrangido de ver que temos um movimento muito complicado hoje, dentro da psicologia, que se presta à superficialidade e não quer trazer, às vezes, para o próprio curso as abordagens, dando espaço para todo mundo, né? Eu vejo aqui na Universidade Federal do Estado de Goiás, eles não estudam área clínica. Tá? Durante um curso de 5 anos, o aluno vai estudar 6 meses de clínica. Eu, na minha formação em São Paulo, estudei praticamente 4 anos de clínica, passando por várias vertentes, várias abordagens, vendo várias outras questões, 2 anos de hospitalar. E é o que eu defendo, uma formação mais plural. Hoje não, o aluno ele sai formado para ser militante, extremamente focado numa visão de psicologia social e querendo fazer uma leitura de psicologia social da área clínica. Aí aquela pessoa sai formada para ser radical. E a gente sabe que o militante radical ele não vai ser terapeuta nunca. Ele vai ser um péssimo terapeuta. Ele não vai conseguir olhar o outro, ter empatia, de acolher o outro como o outro é. E, lamentavelmente, isso vem acontecendo, não é só aqui, não. Tem várias instituições que são assim. Nós estamos nesse período de revisão, né, de ruptura do racismo. Nós temos que dar identidade de volta para os povos indígenas. Tá? Olhar para os deficientes, olhar para as minorias, dialogar. Dialogar. Agora, é muito chato quando você pega um homem de 1950, vamos lá. Daqui a pouco a comunidade gay vai começar a atacar o Jung porque ele era homofóbico, que não tem nada escrito sobre questão, né, do mundo LGBTQIA+, dentro da obra analítica. Gente, essa discussão é nova. O problema do revisionismo histórico, eu já peguei dissertações com essa problemática. Tá? Essa é uma temática nova. Nós que temos que fazer essa leitura. Essa discussão não estava em pauta. As pessoas começaram, a OMS foi retirar do status de patologia a homossexualidade agora na década de 90. Isso é fresquíssimo, gente. Tá? E é isso, né? Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ciência, que quer ser ciência, em cima de factoide, na superficialidade, no generalismo, na desconstrução do fato histórico de como isso era vivido no seu tempo histórico. E para não falar que tem muita distorção ideológica, porque a pessoa não aprofundou aquilo que ela quer discutir. Aí a gente cai no olavismo da vida, aí, né? Que a pessoa não lê. Tanto que nós temos essa problemática na nossa área, que eu conheci muita gente que se diz junguiana que nunca leu Jung. E que sai por aí falando grandes atrocidades. O que eu conheci de freudiano, que não sabe nem o que é dos Thanatos. Tá? O cara faz uma formação male-male, porca, né? Aquela psicanálise de bolso. E a psicanálise tem muita coisa que é belíssima, gente. Se bem estruturada, bem fundamentada, é maravilhosa. Tá? E aí é onde eu falo que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a realidade no nosso tempo é essa, né? É da fake news, é de levantar inverdades, é de transformar pelo discurso. Sabe, aqui eu ouvi falar que ele falou que disse, né? Tu é a Maria fofoqueira do bairro, você foi atrás para saber se é assim de verdade? Porque essa é uma postura até de quem não tem caráter, né, gente? Para não falar que em termos de comunicação é a coisa mais primária que tem, que você não checou a fonte. Tá? Mas, lamentavelmente, isso está na moda.
porque gera atrito. Atrito aumenta like, aumenta a visibilidade. Então, se você não causar na festa, você não aparece. Só que eu falo que isso é digno aos que não têm o que oferecer ao mundo. Né? São os mais rasos da nossa civilização. E eles passam. Eu fico muito feliz da gente estar aqui nesse espaço. Quando a gente fez aquela live, eu fiquei feliz do Walter, do Chang, Leonardo Fundato, que é professor de filosofia, ele é de São Paulo, viu, Rubem? Tá com a gente, que ele é historiador e filósofo, por isso que eu convidei ele. A Irene Gaeta participou também, eu estava junto. Porque o problema é que nós temos que estar muito atentos, é que vem a crítica, mas que venha a crítica fundamentada, bem estruturada. Eu acho que a pior crítica que nós temos que enfrentar é o elitismo da nossa área. Muita gente sem condição financeira vai ter que se estruturar demais para poder pagar uma formação. Pagar uma terapia legal é difícil. Não é sempre que a gente consegue. Eu acho que essa é a pior coisa da nossa área. Que o tempo todo a gente tem que parar para rever. Porque inconscientemente a gente acaba reforçando esse elitismo da nossa profissão. E ao lado, nosso lado, tem muita gente precisando, caindo, passando mal. Nós temos que fazer as pazes com a saúde mental. É a outra crítica que eu faço. Nós jogamos para fora a grande parte da psiquiatria do Jung, que é onde está para mim mesmo seu maior tesouro. Seu maior tesouro. A gente quer falar do Jung esotérico, a gente quer falar das viagens a sei lá onde, cadê? Cadê o Jung da saúde mental? Cadê a psicologia analítica da nossa doutora Anísio da Silveira? É outra crítica que eu faço. Que o que eu vi de pós-graduação é que estuda de tudo, jogando fora a psiquiatria de Jung. Acho que é outra crítica. O resto, gente, são detalhes. E só para terminar minha fala, se o Jung tivesse um fio de cabelo nazista, um Osad foi incumbido, pós-Segunda Guerra Mundial, a caçar todos os nazistas implacavelmente, cancelar seu CPF, eliminá-los ou levá-los a julgamento. Então, a serviço secreto israelense. A década de 50 toda foi marcada por isso. E eles foram atrás. Vieram aqui na América do Sul, caçaram Mengele, acabaram depois de encontrando Mengele morto. Ele ficava escondido, acho que foi em Santa Catarina, depois um pouco na Argentina, ficava rodando. Qualquer vertente do mundo que tivesse um pouco disso, não tinha ficado para contar a história, gente. A gente tem que estar muito atento, que nós temos movimentos políticos, quem que é o dono da coisa, quem que vai mandar. Existem os embates, muito interesse econômico envolvido. E quero lembrar mais, que uma das questões que eu estudando antropologia, fiz mestrado em antropologia, eu fiquei admirado tanto que tem coisa do Jung na antropologia. Mary Douglas, Pureza e Perigo. Na introdução, você percebe ela fazendo referências a Carl Gustav Jung, porque ela estava com ele nas expedições da África. A visão eurocêntrica, ela fazia parte do momento histórico, e nós estamos quebrando isso. Isso avança. Agora, nós não podemos tratar um clássico querendo transmigrar. É que nem a gente vê com o próprio Machado de Assis, Monteiro Lobato, vamos embora queimar o Borba Gato. Eu acho que isso não é por aí. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse radicalismo. Ele não é legal. Não é assim que a gente constrói igualdade.
Não é assim que a gente constrói fraternidade, não é assim que a gente faz ciência. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? E eu ainda falo uma questão para todo mundo, que eu gostei de ver isso na antropologia. O Jung foi o único dos teóricos que a gente tem, das abordagens, que fez expedições. Ele saiu do seu consultório e foi para a África, para tentar entender o que estava lá. Ele foi lá visitar os índios pueblos, foi para a Índia. Podia ter vindo para o Brasil também, né? Quem sabe, né? Ah, isso é notável, é maravilhoso. A gente perceber que por trás desse homem tinha uma preocupação com o ser humano, de quero estar lá para conhecer. Eu quero ver quem que é esse ser humano. E fora as outras críticas que a gente vê. Porque ele era estruturalista, ele estava preocupado com a psique cultural. É tanta falta de informação, gente, que a gente não tem que se assustar com isso. Infelizmente, a ignorância está por aí. As pessoas precisam conhecer um pouco mais. Inclusive, nós mesmos. A gente tem que estar instrumentalizado para poder comportar essa crítica e até rir desses absurdos que a gente vê o pessoal trazendo para nós. Tá? Vou abrir para perguntas agora, acho que eu também falei demais. Né? Obrigada, Jorge. Muito bom, ótimas reflexões. Obrigada, Rubens. Vou abrir para perguntas, tá? Quem quiser já vai colocando as perguntas no chat, né? Eu queria colocar 3 pontos, que foi me ocorrendo, né? Rubens, muito ruim. Eu lembrei de uma coisa muito ruim no momento da sua fala, né? No momento em que você fala que o Jung estava ali, talvez tenha sido tragado por um complexo cultural, né? Me lembrou quando o Moro pediu para sair, que o Ciro Gomes, e o Moro fez de bobo, né? Falou que não sei o que estava acontecendo, e o Ciro Gomes falou, mas ele não viu a luz difusa do abajur lilás, né? Quer dizer, ele não viu que ele estava num puteiro, né? E me lembrou um pouco isso, né? Mas, assim, eu acho, Rubens, que talvez ele tenha visto, talvez ele tenha negado, talvez ele tenha sido tragado por um complexo cultural, ou talvez até, como a gente sempre diz, um homem à sua época tenha subestimado o movimento nazista naquele momento ali em 34 e 35, né? Mas me lembrou essa distração, que a gente não sabe se é uma distração oportuna, mas é uma distração, né? A outra coisa, ouvindo o Jorge, tem algo que eu sempre falo no meu grupo de estudo, para os supervisionandos. Os junguianos não são afeitos aos estudos, culpa do próprio Jung, quando ele diz que basta uma alma encontrar outra alma e por aí você deixa o barco correr, né? Precisa estudar, precisa saber do revisionismo, precisa saber defender ou não o Jung, precisa saber o que aconteceu. Eu acho isso muito importante, que todos nós, junguianos, que a gente se aproprie desse saber, até para poder se posicionar. A nossa próxima live vai falar da aproximação do Jung com o ocultismo e o uso da religião equivocado que muitos junguianos fazem
achando que estão suportados por uma teoria. Esse é um outro campo, como o Jorge falou, obscuro da biografia do Jung, da sua própria obra. Né? Então, é importante a gente se deparar com isso e entender os pontos cegos, tanto da vida quanto da obra do Jung. Né? Isso vai te fazer um junguiano melhor. Né? E, por fim, pensando um pouco na questão elitista da nossa prática, questão elitista do nosso universo junguiano, eu percebo que existe no mundo todo um movimento que começa, no mínimo, com um constrangimento branco. Né? Nós nos constrangemos hoje por participar de lugares onde as minorias não são representadas. Né? A gente vê, outro dia saiu até um texto engraçadinho de um publicitário falando de todas as minorias que ele tinha que colocar para uma propaganda ser bem sucedida. Tá bom, ria, brinque, faça o que você quiser, mas coloca. Né? Então, eu sinto que a gente está muito devagar, mas que a gente está avançando nisso. Né? Quando a gente começa a conversar sobre cotas para os institutos, sobre uma clínica social, sobre dar supervisão para a clínica social. Então, eu estou muito otimista com esse movimento que vem acontecendo aqui, mais próximo da gente, dentro da psicologia analítica e em vários outros setores. Né? Enfim, agradeço muito, adorei, né? E vamos ver aqui se nós temos alguma consideração. O pessoal, na verdade, se despedindo. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, alguma dúvida, alguma colaboração? Rubens, não te ouvi. O Felipe aí está falando, escreveu alguma nota aí, dá uma olhadinha. Felipe. Ah, sim, tá. Felipe Barbugiani. Uma pergunta. A Bárbara Hanna traz diversos acontecimentos da viagem do pessoal de Zurique para Berlim, em 1933, em que Jung estaria fazendo de tudo para buscar fazer consciência nos alemães. Fez palestras sobre infecção psíquica e psicose de massa. A von Franz diz, desde que conheceu Jung, em 1933, nunca percebeu um traço consciente nem inconsciente de antissemitismo. Anise da Silveira afirmou que se Jung tivesse um fio de cabelo nazista, nunca seria junguiano. O Semos fez uma palestra dias atrás em que somente apontava os supostos erros de Jung. Minha pergunta é: não seria um erro deixar de compreender essas questões de forma dialética? O Eduardo Maldonado Rezende também gostaria de comentários acerca da palestra dos Sêmios no Tiaços. Não sei se você soube, Rubens, eu estava dando aula, eu não consegui assistir o Tiaços, mas ele deu razão para o Dunker. Né? Ele falou que tanto a referência da Rudinesco estava certa, quanto a do Noll, acho que ele não falou nada, né, gente, Felipe e Eduardo. Mas, bom, enfim, temos aí, como você mesmo falou, uma controvérsia, né? E também sobre a resposta do Dunker. Eu peço desculpas. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Olha, eu peço desculpas que eu não pude assistir essa palestra. Entretanto,
o Samuels, ele tem ele se dispôs desde os fim dos anos 80, estou falando, gente, fim dos anos 80, começo dos anos 90, a primeira grande campanha do Samuels foi a questão do antissemitismo presumido do Jung. Veja, isso foi um trabalho que, inclusive, é reconhecido pela Roudinesco, nesse livro que eu apontei para vocês, que está na bibliografia. A gente sabe do trabalho do Samuels, é um trabalho muito antigo e muito veemente com relação a isso, por uma razão precípua. Ele é também judeu, o Andrews. Então, ele também estava fazendo, talvez, ele estava tentando promover, isso eu preciso dizer a vocês, ele estava tentando promover, numa associação, vamos chamar assim, um pouco conservadora, né, que é a International Association, ele é bastante conservadora, ou era. Então, lá dentro, ele estava tentando fazer, sabe o quê? Fazer uma autocrítica. Dizer, não, vamos conversar sobre isso, precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre aborto, precisamos falar sobre Jung e precisamos falar da questão do antissemitismo. Não é que eu não acho que a gente, é questão de pedir desculpa ou não pedir desculpa. Ele queria que a instituição e que os junguianos reconhecessem. Essa é a grande luta, a primeira das lutas dele. É a luta com relação ao antissemitismo. Então, o que ele queria? Ele queria que houvesse um reconhecimento. Talvez vocês não saibam, mas no mundo institucional, como a gente imagina na época, não foi muito fácil. Só nos anos 60 e 70 foi revisto dentro do Instituto Zurich, do Instituto Carl Gustav Jung, lá de Zurich, algumas regras que tinham sido elaboradas na época do nazismo, quando havia uma restrição, Patrícia, de cotas. Eu estou falando de cotas para judeus. Não poderia ingressar no Instituto Jung um certo número de judeus. Então, veja, isso são questões factuais. E que o Samuels ele queria promover uma discussão interna. Isso já vem desde a IAP. Quando a IAP não suportou, e outras questões, abria psicologia analítica para ser discutido por artistas, por filósofos, por não clínicos. Essas coisas levaram a uma ruptura e a fundação de uma segunda international, uma segunda entidade internacional que é coligada à primeira. Elas são parceiras. A IAP ela tem algumas parceiras. Uma das parceiras é a IAJS, que é mais progressista, que é mais refrigerada, mais ventilada. Então, esta foi a grande luta do Samuels. Eu sinto que, com o passar das décadas, ele se apaziguou, ele se pacificou, como muitos de nós, porque a gente já percebeu o contexto da época, né? Como disse o Jorge, quem que não era da... Vejam, lá se fala alemão, a língua mãe é o alemão, lá é um pan-germanismo. A Patrícia levantou uma opção que eu acho que vale também. Eu acho que ele se entusiasmou porque ele não sabia o que era daquilo. Aquilo era 33, 34, gente. É que nem quando a gente tem uma expectativa, essa coisa popular, essa coisa do inconsciente, do coletivo. Logo ele percebeu que isso era nocivo. E ele começa a reposicionar. Segundo, que ele quis preservar uma associação. Ele internacionalizou essa associação para dar conta disso. Bem, voltamos ao Samuels. Então, o Samuels é aquele batalhador que vai contra as estruturas internas do movimento institucional e, de alguma maneira, ele levou essa discussão, né? Quando isso se pacifica, o que acontece? Ele levanta, junto com a Fanny, doutora Fanny Broster, por que não tem terapeutas junguianos nos Estados Unidos e no Canadá? Que diabo? Negros, pretos, analistas pretos, estou falando. Negros, pretos, mulatos, etc. Né? Por que não tem?
Porque nos Estados Unidos tinha 3, 4, tinha o Samuels, tem esse que eu citei, né? O Kimball's, tinha ela, a doutora Fanny, por quê? Tinha 4, 5. Então, ele estava querendo saber, será que não tem mesmo? Então, essa é a segunda grande luta dele, né? que é promover uma discussão, e essa discussão tem ocorrido nas instâncias internas, dentro dos institutos. E tem embates com gente da África do Sul, porque hoje o mundo também está mais globalizado. E aí nós, aqui do Brasil, o que nós mandamos? Nós mandamos uma nota em conjunto com a SBPA, isso em 2016, né? Que no final não acabou sendo em Kyoto lá, dizendo o seguinte: olha, aqui no Brasil temos uma tradição realmente racista, mas quando a gente tem acesso, como o Jorge falou, a entidades, a faculdades que sejam mais, vamos dizer, que possam dar acesso para todo mundo, o que nós encontramos? Muita gente negra, preta, mulatas de várias cores. Então, o que a gente estava querendo dizer? Que a questão dos valores praticados pela psicologia era um inibidor. Seria, né, Jorge, um inibidor que as pessoas não têm acesso. Veja, você vai fazer uma formação numa associação, você tem a associação, tudo bem, tem lá os valores que ela pratica, porque ela precisa praticar, você tem uma análise concomitante e você tem uma supervisão, isso tem quantidades mais ou menos pré-definidas para você chegar ao final e você poder, digamos, ser ungido à condição de analista. Isso é muito caro. Ainda nos dias de hoje, isso seria um bom apartamento de frente para o mar. De frente para o mar. E isso não é muito bom. E isso afasta realmente muita gente. Agora, quando a gente vai às faculdades de psicologia, quando a gente vai nos mestrados e doutorados de federais e estaduais, nós encontramos muitos pretos. E encontramos, como o Jorge mesmo disse, muitas dissertações. Nas graduações, nós não encontramos ainda muita coisa, Jorge. Nas graduações, mas nas pós-graduações, são riquíssimas. Vocês entrem e pesquisem. Agora, a luta atual dele é a questão do racismo. Então, ele vem se debatendo. Pergunta, que não quer calar, vocês acham que a tradição junguiana gosta do Samuels? Não gosta. O Samuels incomoda, porque ele está sempre levantando essas questões, desgasta as pessoas, a instituição não vê com bons olhos, a instituição mais tradicional. Mas eu acho que ele faz um trabalho que é o seguinte: nós não vamos. O problema não é o Jung, gente, isso ele mesmo diz, o problema somos nós. Nós temos que lidar com essas questões. Quem sabe agora, nós estamos mais unidos, a gente começa a aceitar, como o Jorge diz, a crítica. Qual é o problema? Eu, inclusive, vi a resposta do Dunker na resposta dele, ele fez uma segunda live, ele diz o seguinte: o Freud era um misógino. O Freud era um misógino. O Lacan parece que dormiu lá com uma paciente dele, não sei quem bateu não sei quem. Se a gente for olhar, como diz o Jorge, sobra um. Então, eu acho que, assim, eu não sei o que ele exatamente falou, mas o que eu sei é que ele luta há muito tempo. Ele luta para quê? Para a gente pedir desculpa? Não, ele está dizendo o seguinte: temos que olhar para a sombra deles e nossa. O problema aqui é dentro de cada um de nós. O que nós podemos fazer? Não é o que as instituições podem fazer para a gente só, é o que a gente pode fazer. Eu noto que a cada geração há uma discussão cada vez maior. E eu fiquei muito feliz quando essa direção do IJUSP, pela primeira vez, quero crer, né, Jorge? Não sei, a Patrícia pode saber melhor do que eu, e tem aqui o Labate também, enfim, tem a Mara, tem outras pessoas aqui do Instituto, o Silvio. Se em outros institutos foi também feito isso. Se foi criado um espaço para que essas questões possam ser debatidas. Porque cada um de vocês aqui está pensando, como é que eu vejo, como é que eu sinto, não gostei. Também não gostei do Dunker, achei descuidado,
não acho que era para ter levado as coisas assim, foi ruim mesmo, né? Mas a gente precisa estar mais preparado, a gente não gosta de crítica. Outra coisa que a Patrícia falou, que eu acho que a gente tem que fazer, mas aí é um problema da psicologia analítica. Ela é muito extensa, Patrícia. Ela tem quase o dobro, agora com a tradução e a publicação, né, primeiro do Instituto lá, o Philemon, e depois... É monumental a obra do Jung. Jung escreveu N vezes mais que os psicanalistas. Olha, só da gente estudar o Jung, ler o Jung, não é nem estudar, é uma vida inteira. Então, eu acho que é complicado, mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho não é só político. Assim, então vou levar, né, estou vendo a Pandini, vou levar lá para o Mackenzie, né, Pandini, vou levar a luta. Não, não é levar a luta, é levar a luta para dentro também, né? Para a gente também entender que é assim mesmo, porque as sombras, a umbra, ela é mundi, né? As sombras se unem, tem a coisa coletiva. E tem isso que a Patrícia falou, essa intuição da Patrícia, que é muito legal. Ele achava que ele estava neutro, porque a Suíça é neutra. Então, ele diz o seguinte, olha, eu vi esse negócio aqui, acho que a coisa não vai crescer muito, e eu tenho uma função que é levar essa psicoterapia para todo mundo, inclusive para os alemães. Mas, claro que isso a gente não passa... Como é que a gente pode dizer? A gente não passa livre, sem machucados por essas incursões institucionais. Ele se machucou, ele se queimou muito nisso. Esse tal de Matthias Göring, isso foi horrível. Ele acabou permitindo uma publicação de uma declaração de apoio aos nazistas. Então, eu não sei o que o Samuels falou, mas eu sei o que o Samuels fala, porque o Samuels fala há 30, 40 anos. Ele é o homem da luta. E ele já está se preparando para a questão do machismo do Jung, e para a questão da homossexualidade do Jung, e para outros temas que vão... E vem aí, professor. Oi, fale. E a gente ainda vai ter que ver a ausência dos indígenas entre os analistas brasileiros, tá? Exatamente. Agora, onde a gente encontra descendentes de indígenas, eventualmente no interior do Brasil e na Bahia. Você vai na Bahia, o instituto lá é isso, Bahia é isso, né? E aí você percebe que, tendo condições, tendo bolsas, né, Patrícia, como você falou, já o Instituto de Brasília ele está tentando, não sei até que ponto isso vai vingar, porque uma formação é muito atrapalhada, é muito difícil, muito expensa, é muito caro. Então, o nosso indígena também, assim, a gente fica lidando com a questão da negritude, etc., e o nosso índio fica lá, né, sendo massacrado ontem e hoje, e continua, né, Pandini? Continua. E o negócio vai que vai. Não seria justificável essa formação que o Brasil tivesse um modelo de formação de Zurique? Eduardo Maldonado. O que o Eduardo falou? Abre o microfone, Patrícia. Desculpa. O que o Eduardo está falando é o fato da Associação Junguiana do Brasil não abrir a formação para outros profissionais que não sejam psicólogos e médicos, uma vez que o Instituto de Zurique o faz. Né? Eu posso... Você quer esclarecer? Não, assim, por que nós não temos uma formação semelhante à da psicanálise, suportada pela análise didática e pelas supervisões e a formação teórica para formar analistas junguianos? Tá bom. Jorge, posso dar meu comentário? Pode. O Jorge tem que ir, ele tinha me pedido para sair 18h45, né, Jorge? Não é verdade. Você vai ficar, Jorge? Sim, eu fico mais 5 minutinhos, né? Mais Posso 5 minutinhos. Tá bom. O senhor quer deixar depois a palavra contigo? Pode, despeça-se. Né? Então, pessoal, quero agradecer. Vocês me desculpem, eu tenho um evento hoje, também sou músico nas horas de folga, e hoje eu vou tocar daqui a pouquinho, então não tem que atravessar a cidade aqui. Né? Quero agradecer a todos. Obrigado, Jorge. Colocar nosso obrigada, trabalho, viu? colocar nosso trabalho de prazer. saúde mental também à disposição do Instituto. Né? A gente tem uma longa pesquisa sobre transtorno bipolar. Eu estou dando aula essa semana na Casa das Palmeiras.
E quando vocês precisarem, estou à disposição no Instituto de São Paulo. Muito bom, Jorge. Adorei, viu? Obrigada, Jorge. Obrigado, viu? O que eu tenho a dizer para todos vocês é o seguinte: a Associação Junguiana do Brasil, como a SBPA, ela segue a legislação brasileira. E a legislação brasileira é muito restritiva com relação a quem pode fazer essas formações, que é médico, são médicos e psicólogos. Olha, essa questão de ser médico é muito estranha, porque você pode pegar, tem tantas especialidades médicas que fica até estranho, só porque você tem um título médico. Mas aqui no Brasil existe uma questão de legislação. E quando a gente vai para Zurique ou para um instituto lá no exterior, e especialmente Zurique, você tem que assinar um documento de que você pode fazer lá, se você não é, mas você não poderá exercer, você tem um compromisso não pode, você tem que obedecer à legislação do país em que você está. Porque muitos brasileiros foram para lá. Por exemplo, o Chang é engenheiro. Por exemplo, o Gambini, professor de ciências sociais. Por exemplo, enfim, vários exemplos, tá? Mas é de um outro tempo. Mas a Associação Brasileira a Junguiana do Brasil, a SBPA, elas estão restritas pelos limites da lei. Entretanto, existem algumas universidades que têm esta abertura, para quem perguntou, que dá para você fazer um estudo junguiano, mesmo se você tem uma base diferente. Na Europa é diferente. Se você tem um curso superior, você pode fazer a faculdade, faz psicopatologia, pode fazer a formação, faz psicopatologia, tal, lá. Mas isso é porque as origens eram lá, e nós tínhamos filósofos. Eu estava vendo agora o nosso amigo da Argentina, o Nante. Bernardo Nante. O Bernardo Nante. Espera aí, talvez o Francisco queira falar. Só um instante, Francisco. Você quer falar alguma coisa? Você entende legislação, né? É isso, Labate? Abre o microfone. Abre o microfone, Gilberto. Ai, Lu. Cadê a Lu? Não consigo abrir. Já abriu. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Bom, só rapidamente, complementando o que o Rubens disse, o Chandassani, eu vi isso falar pessoalmente no contato que eu tive com ele, eu acho que foi isso, que ele pretende publicar uma obra maior do que aquela que já foi publicada do Jung, só para se ter tamanho da dimensão do que se ainda pode se publicar. Primeira coisa. Segunda coisa, essa diretoria do Justo que acaba de sair, de fato, abriu um espaço muito grande para o social. E essa nova diretoria que está assumindo só vai perpetuar isso, na minha opinião. Terceira coisa, que é uma pergunta propriamente dita, se dá sobre o tema, eu gostei muito da exposição sua e do Jorge Rubens, muito. E gostaria também de saber o seguinte, eu estou meio naquela categoria, no que se refere a revisionismo, que o Jorge disse, de pessoas que ouviram falar. Eu meio que ouvi falar sobre essas coisas, não estou muito inserido. Tenho essa franqueza de confessar. Mas eu pergunto, eu tinha ouvido falar em desculpas, essa ideia toda de reconhecimento vamos dizer, fraquezas, vamos chamar assim, ou de se atribuir ao Zeitung da época, e são deficiências da própria... Redundaria no pedido de desculpas? Essa é a pergunta que eu faço. Obrigado, Labate. Olha, é a seguinte, é uma boa pergunta, porque nesses últimos congressos, uma amiga nossa, quer dizer, uma representante sul-africana, disse: nós não queremos desculpas, nós queremos que mude o jeito de funcionar. Claro. Nós não queremos desculpas, né, Labate? Claro. Porque desculpa não, então desculpado. No caso do Instituto Jung, em Zurique, como, de fato, teve que haver uma renovação, uma alteração de atas, eles realmente fizeram desculpas públicas. Mas é isso, não adianta nós ficarmos fazendo genuflexão, pedindo desculpas, se a gente não muda. Eu preferiria que nós começássemos a mudar. E eu acho que esse é o nosso propósito. E eu acho que quando o Instituto Junguiano de São Paulo, que pertence a uma associação junguiana importante, que está ligada ela abre a porta para
para esse tipo de discussão renovadamente, quer dizer, a gente espera que lá na frente também, talvez vá melhorando com o tempo, mas uma coisa é fato que o Jorge levantou e eu estou reafirmando. Enquanto a gente não trabalhar dentro da gente isso, vai ser difícil, não é? E o Labate falou... Plenamente. E o Labate levantou um negócio interessante, né? Ele falou, eu nem estava sabendo de tudo isso. Então, tem gente que não está sabendo, que a gente sabe pouquinho, tem gente que não quer saber, e tem gente... Entendeu? São muitas as possibilidades. Agradeço, acho que a gente está se estendendo, né, Patrícia? Espera aí, só um minutinho que eu estou colocando o seu e-mail aqui para o Eduardo. Tá ótimo. Ele quer entrar em contato com você. Eu acho que eu vou pôr para todos, assim ficam todos com o seu e-mail. Não se assuste com o meu sobrenome, viu? É assim mesmo, não é erro, não, tá? Tá bom? Eu posso agradecer, Patrícia? Claro, claro. Olha, eu gostaria demais de agradecer essa oportunidade. Esse convite foi assim encantador, porque essas questões, claro, elas têm uma ressonância até particular para mim, mas eu achei importante para o nosso instituto, né, que a gente possa colocar essas coisas, alguns como, oh, é isso então, como é, como é que não é? Eu acho que é bem legal, eu acho que é bom para o instituto, ventila, abre as janelas, e o que eu acho importante é assim, vamos conversar sobre isso. Talvez a gente vá mudando, vá elaborando isso com o passar do tempo. Mas é ótimo. Então, eu só posso te agradecer o Instituto Jungiano, agradecer a presença do Jorge, que é encantador, como vocês viram, tá? Então, muito obrigado. Obrigada também, Rubens, todos, todas. Uma discussão rica, importante, necessária. E acho também que assim não se esgota, né? É tipo desenho infantil, né? Repetir, 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 né? Até que a gente elabore. Acontece que todas as gerações vão precisar elaborar, né? Então, eu acho que é uma questão que vai continuar, tá? E, bom, gente, já fazendo a propaganda, eu vou publicar, vou mandar tudo isso, mas dia 10 de junho, às 5 horas, vamos ter o Cláudio Paixão, cara, professor, mestre, doutor, bacanérrimo, e eu brinco que o Cláudio, ele parece professor de cursinho, porque ele conta a história dele, ele fala sem parar. E nós vamos Quando eu conheci ele, Patrícia, ele cantou na apresentação. Não, gente, Rubens, eu assisti 2 apresentações dele em congresso. É inesquecível, né? Porque ele é um showman, né? Enfim, ele vai falar sobre as questões do ocultismo, sobre a resistência do mundo acadêmico em ensinar Jung, o que acontece, por que Jung não conseguiu agradar nem a religião nem a ciência, né? Vai ser bem legal também. Eu garanto, assim como eu garanti para todos os que eu convidei vocês hoje, né? Tá bom, gente? Tá bom. Muito obrigada e bom final de semana para todos. Igualmente. E todas. Beijo. Beijo.